E aí, boa noite. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar aí. Tudo bem com vocês? Vou fazer essa live hoje com um colega meu, o Edson. Ele me mandou mensagem, ele falou que daqui a pouco ele está chegando por aí. E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo vive, mas ninguém gosta de viver, que é conflitos, problemas, dificuldades, coisas que acontecem e a gente não gosta. Que eu mais ouço todo dia o pessoal falar: vixe, cara, deu um monte de BO hoje, boletim de ocorrência. Então é o seguinte, enquanto o Edson não chega, deixa eu só dar uma olhadinha no iPad aqui, se eu estou online. Aí, estou online, sim senhorita. Fala, Bruno, tudo bem? Como é que você vai, meu brother? Bruno Costa, Sheila Sanches, tudo bem, Sheila? Sejam bem-vindos à live aí, o pessoal que está... Deixa eu tirar essa luz que está me atrapalhando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Leia, eu vi que está aí. Oi, Leia, tudo bem? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que eu acredito muito. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto especificamente sobre conflitos, tá? A gente vai falar sobre crises, conflitos, por que acontece, como é que a gente pode usar que atitudes a gente pode ter para resolver, como que a gente pode, vou colocar a luz de novo, como que a gente pode fazer com que fique mais fácil de passar por essas situações, tá bom? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, e daqui a pouco eu conto ela para você, mas antes eu quero te falar o seguinte. Eu acredito muito que a gente consegue evoluir muito rápido quando a gente anda com outras pessoas que sabem mais do que a gente, tá? A gente se conecta com pessoas e a gente aprende com elas. E uma das maneiras de a gente se conectar através da internet é realmente conversar com as pessoas e através de livros. Deixa eu pegar uns aqui que eu tenho. Inclusive eu tenho vários livros, eu já li bastante livros. Eu gosto muito de ler. Esse livro é muito legal, Liderando como Jesus. É um livro que fala sobre liderança, sobre humildade, fala um monte de coisa legal. Esse aqui é incrível. Inclusive eu estou relendo ele, que tem uma parte que fala sobre a importância de ouvir. A gente vai falar sobre isso também hoje, porque uma das coisas importantes em conflitos é nós aprendemos a ouvir. Esse livro eu já li ele há muito tempo, eu vou reler ele, que é um livro que fala sobre quem pensa enriquece. É um livro do Napoleão Hill, tem muita instrução, tem muitos princípios aí, fortíssimos para a gente viver e colocar em prática na vida. E tem o maior de todos os livros, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, que é a Bíblia. Aqui na Bíblia, tudo que você precisa saber de todos os assuntos, você vai encontrar aqui. Criação de filho, dinheiro, relacionamento, conflito, como resolver as coisas, como ser feliz. Ainda quero fazer uma live especificamente sobre felicidade. Eu converso com muitas pessoas e elas falam muito sobre isso. Daqui a pouco o Edson vai chegar aí e a gente vai entrar no assunto especificamente. Para vocês saberem, o Edson, eu conheci ele lá no Senac. Eu já dei aula algumas vezes lá. Eu conheci ele no Senac. E ele atua em algumas áreas lá, alguns cursos, e um dos cursos que ele desenvolve lá é gestão de conflitos. Então ele tem muita bagagem, além da parte de ensino dele, ele também é um cara que tem muita experiência de vida nos lugares que ele trabalhou. Então eu tenho certeza que ele vai agregar muito hoje com a gente aqui na live. Para quem não sabe, eu estou terminando o curso de gestão de conflitos e também um dos objetivos da live é compartilhar os conhecimentos e as coisas que eu desenvolvi ao longo desses anos aí. Vou chamar o Edson aqui. Só mais um pouquinho, deixa eu achar ele aqui.
vai dar certo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Eu conversei com uma pessoa ontem, ela falou assim, Thiago do céu, eu admiro quem sabe fazer live, quem tem coragem de chegar ao vivo e fazer uma live, porque eu... Mas é prática, gente, é pegar e fazer. Eu, toda vez que eu vou fazer uma live, me dá um frio na barriga. Edson, eu não estou conseguindo te chamar, não estou te encontrando aqui. Eu não estou te achando. Não estou te achando, mas já vai dar certo. Se vocês quiserem mandar uma pergunta aí, fazer algum comentário aí pra gente desenvolver durante a live, vai ser muito interessante. Eu vou ficar muito feliz de interagir com vocês. Mais um pouquinho já dá certo. Deixa eu achar este cara. Ô Edson, você tá na live aí? Você tá assistindo? Acho que se entrar lá na minha página e assistir, eu consigo encontrar você, porque eu não tô conseguindo te achar aqui. E você é o cara que vai fazer acontecer. Ô Anderson, eu vou convidar você, hein? Tô brincando. Fica aí que a gente vai desenvolver uma conversa muito legal aqui já. Edson, não estou conseguindo te chamar. Não estou conseguindo te encontrar. Pessoal, na semana que vem, eu pretendo fazer uma sequência de lives falando sobre como lidar com pessoas difíceis. Pessoas arrogantes, pessoas dominadoras, pessoas cínicas, manipuladoras, pessoas mentirosas, pessoas agressivas, pessoas que não gostam de ouvir. Eu pretendo fazer uma série sobre isso. E na semana que vem também eu quero falar sobre 3 coisas muito interessantes: responsabilidade, liberdade. Oi, Juliana, tudo bem? Responsabilidade, liberdade e sinceridade, que são 3 coisas que pegam na vida aí. E aí, eu pretendo sortear um livro. Aí, consegui. Pretendo sortear um livro para quem participar de dessas. Um livro do Paulo Vieira. Ele é coach, é um cara que tem vários princípios, inclusive os princípios do reino de Deus. Ô Edson. Fala, meu irmão. E aí, tudo bem? E aí, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui também como é que tá no ao vivo. Você tá bem, Edson? Tudo na paz, cara. Melhor do que antes. Melhorando, cada vez melhor. Que bom. Fico feliz. Hoje eu fiquei preocupado, cara. Pessoal, só É. compartilhando, Edson, você não se importa, né? De eu compartilhar com o pessoal aqui? Não, não, com Então, certeza. Pode mandar bala. O Edson disse que a esposa dele deu positivo no Covid, aí a família, né, estava com sintomas, ele não estava bem. Mas achei muito interessante que no final ele falou assim, mas Deus está no controle. A paz, Sempre. né, Edson, que excede todo entendimento. Com certeza, cara. Cara Sem do ele, a gente céu. não vai E para esse lugar livro aí algum. atrás? O que é esse livro Qual aí? deles? Esse Para aqui? Deus nada. Não, o que Ah, está lá porque para atrás? Deus nada é impossível. Ah, que massa. Para Deus nada é impossível, a fé em Deus faz crer no incrível. Aqui tem a Wi-Fi e Aí, fé. Ambos conectam aquilo que você precisa. show. E, ó, legal. Edson, eu estava falando para o pessoal que a gente vai desenvolver uma... Eu te apresentei, se você quiser se apresentar aí, contar um pouquinho quem é você, mas eu falei sobre o que a gente vai desenvolver aqui, que é conflitos, que é uma coisa que pega para todo mundo. E o que eu mais ouço todo dia é, cara, eu seria mais feliz se eu não tivesse problema. E isso não existe, né? Isso é impossível. Impossível. Aí,
Cara, assim, bom, boa noite aí, galera. O meu nome é Edson Lima, sou docente aqui da área de gestão e negócios Senac, né? Sou um servo de Cristo, assim como o Tiago também, né? Somos servos do Rei, do Deus vivo, e a gente está aqui para contribuir, para falar um pouco do que a gente pode trabalhar em cima de conflito. Essas são as áreas que eu mais ministro no Senac, né? Liderança, gestão de conflitos, comunicação assertiva, gestão de projetos. Eu sou formado em finanças, sou formado em matemática, tenho pós-graduação na área educacional, né? Tanto tecnológica quanto profissional. Trabalho bastante também com não só com a parte de gestão de conflito, mas gestões emocionais, né? Então a parte de inteligência emocional são áreas que a gente não para de aprender. Então eu vi aí que o Tiagão está pesquisando bastante, né, sobre o tema, tem trabalhado em cima de conflito. E para você que acha que você não vai ter conflito, eu vim para falar que vai para outra live. O conflito é inerente do ser humano, né? Quando a gente começar a falar aqui, você vai perceber que o primeiro conflito ele é indissociável, ele faz parte de mim, de você e de todos nós, que é o conflito interno, né? Então, isso aí a gente vai desenrolando ao longo da live. Coloca aí as perguntas de vocês, fiquem à vontade, o que a gente puder responder nessa live a gente responde. O que a gente não conseguir, a gente deixa o contato aí para você mandar depois, né? E eu faço questão de responder você, não tem problema algum, tá? O Tiagão deixa meu contato aí, né? O e-mail, e aí a gente vai trocando ideias, tá bom? Estou no período de férias aqui do Senac, semana que vem, na segunda, estou de volta, né? Graças a Deus, e vamos que vamos. Show. Vocês viram aí que o Edson é peso pesado, né? Não veio brincar aqui não. O cara chegou e Eu ele. passei do peso mesmo, estou bem pesadinho. Você sabe, Edson, que hoje eu estava falando, eu estava lembrando do Senac e você mais me ajudou. Quando eu cheguei lá, inclusive eu quero falar sobre isso daqui um pouquinho na frente, quando a gente estiver desenvolvendo, que uma coisa vai puxar a outra, né? Que é a questão Amém. de alguns conflitos, a gente tem que envolver pessoas no processo para ajudar a gente ou ajudar pessoas, que isso também faz parte de ter habilidade para resolver. Para resolver. Eu lembro que quando eu cheguei lá, o Senac tem uma estrutura muito forte, né? Tá tudo muito pronto, você se adapta muito fácil ali, é fácil chegar e desenvolver, mas vocês me ajudaram bastante com o material. Tiago, ó, tem esse detalhe, tem esse outro detalhe aqui, faz desse jeito que assim dá certo. Não sei. Se eu fosse você, eu faria assim. Enfim, e deu tudo certo. Você foi uma das Que pessoas que bom, fico conversou bastante feliz. comigo, me ajudou e eu sou muito grato. Muito obrigado. Eu Esse é o bastante reino. honrado de você estar aqui na live participando, porque assim, ninguém está ganhando nada para fazer isso, né? A gente vem aqui realmente com o objetivo de transbordar na vida das pessoas, de compartilhar aquilo que a gente acredita que é bom, que é verdadeiro, que é a essência, que tem a ver com a nossa identidade. Então, se você vier aqui esperando outra coisa, você vai levar um susto. Eu falei que tinha duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim você já deu. Manda Você falou aí. assim, não tem como viver sem conflito. Sem chance. A boa é que a gente vai contar como é que a gente vai contar como desenvolve para desenvolver, para resolver conflitos, o que a gente pode fazer. Tem jeito. Né? Isso E é aí. simples. É Você tem simples, é alguma ideia? simples. Você tem A uma verdade, ideia inicial? então, vamos lá. Na verdade, quando a gente fala de conflito, né, eu sempre falo com os alunos que a gente tem dois conflitos macros, né? Eu tenho o conflito que é o ativo e eu tenho o conflito que é o passivo. Né? O ativo é aquele que eu mesmo causo barreiras, né? Então, quando eu começo a colocar barreiras, ou eu coloco algum impedimento, ou outro, né? A outra pessoa coloca impedimento no nosso diálogo, na resolução de algum tipo de problema ou de necessidade, a gente começa a fazer a barreira por si só. Então, esse é o conflito ativo. O passivo é quando eu começo a visualizar um problema, um erro, uma falha, né? Principalmente você como líder, e você simplesmente faz vista grossa. Né? Você fala assim, isso vai se resolver por si só.
e não vai, né? Eu digo que o conflito passivo é pior do que o ativo, né? Porque o passivo ele vai virando uma bola de neve. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. E como você não está nem aí para ele, quando ele chegar até você, cara, ele está gigante, né? Então, eu acho que para a gente começar com um bate-papo assim inicial, é entender que existem os conflitos que eu realmente causo, aquele que eu gero o impacto por uma barreira, né? Seja por um desacordo, de uma discórdia, uma controvérsia, alguma coisa nesse tipo. E o outro, eu simplesmente sou omisso. Então, quando eu sou omisso, eu gero um conflito passivaço. E isso, para tratar depois, é difícil, cara, difícil. E uma das coisas que você falou, até quando a gente começou a trocar ideia sobre essa live, né, um dos áudios que você me mandou, achei bacana. O processo de comunicação. Todas as vezes que a gente vai ministrar curso de gestão de conflito, a gente sempre começa falando de comunicação. Porque, assim, cara, grande parte dos conflitos é por uma falha na comunicação. É uma comunicação não assertiva, né? Então, a gente primeiro entende qual é o processo. Pensa comigo, eu e você aqui, né? Nós dois. A gente está aqui numa rede social, você está na sua casa, eu estou aqui na minha. Talvez você entenda algumas das palavras que eu vou falar, talvez você fale, Edson, traduz aí para mim. E esse processo de traduzir é um processo de comunicação, porque eu estou codificando uma mensagem, você tem que descodificar. Se eu não faço um feedback com você, né, e reconheço que você entendeu o que eu quis passar, o que eu quis transmitir, a gente gera um conflito. Então você começa, eu acho que o Thiago quis dizer isso, eu acho que o Edson quis dizer aquilo. E para você gerir bem um conflito, essa comunicação não pode ter ruído. Então eu não posso achar, eu não perdi nada, eu tenho que ter certeza, né? E aí, professor, como é que eu faço? Pergunta. E aí, cara, você entendeu? Pergunta. Ficou legal, né? Ficou claro? Né? Então a gente nunca consegue resolver um conflito baseado no mesmo raciocínio que eu criei o conflito. Então eu preciso trabalhar isso de forma estratégica, né? Por isso que eu começo com comunicação, porque a gente fala, você trabalha a comunicação assertiva para que você tenha um comportamento assertivo. Aí a gente começa a falar de conflito, porque agora você sabe como se comportar de forma assertiva, né? Como Legal. Que eu falo com o outro, quem é o outro, eu reconheço o outro, né? Aí fica show, aí a gente começa a desenrolar. Entendi. Edson, então, vamos lá, vamos recapitular. Conflitos são o princípio da inevitabilidade do conflito. Show. Tá? E assim, tem conflito, tem crise. Vamos, eu não sei, eu acho que de repente a gente conseguia focar nessa live em conflito de comunicação entre pessoas, na empresa, no trabalho, na família, na escola. A gente focar nesse assunto, porque é muito grande, né? Tem crise, a gente pode falar de várias outras vertentes, mas assim, primeiro é que conflito é inevitável. Depois inevitável. É que você falou uma coisa que eu falo que eu falo muito, que é pergunta. Aí você falou que tem a questão de comunicação. O que eu estou falando é o que o outro está entendendo ou vice-versa? O que o outro está dizendo, o que eu estou entendendo é realmente o que o outro está falando? Comunicação. É isso aí, cara. Comunicação. E a questão de fazer pergunta. Você vê, eu acho muito legal quando meu filho, ele pergunta umas coisas para mim que eu nem sei de onde ele tira. E eu acho legal, porque eu aprendo muito com ele, que ele fala, poxa, ele pergunta para mim coisas assim, você fala, cara, mas a cabeça de adulto, né, que vai perdendo aquela inocência. Você fala, mas essa pergunta não tem nem nexo. Mas assim, ele não sabe, ele quer saber, ele pergunta. Simples assim. Aí eu digo para ele o que é, ele entendeu, ele fica bem. Se a gente fizesse isso sempre, né? Mas a gente sempre quer achar, né? Eu quero entender pelo meu ponto de vista, né? Eu não estou aqui para compreender o outro. E isso é muito ruim, principalmente para nós, né? Que somos cristãos professos, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro e me ver no outro. Se eu não me vejo no outro, eu não vou conseguir responder as minhas questões, né? Que esse é um dos maiores conflitos que a gente tem, que é o meu conflito interno. Eu começo a olhar para o outro achando que ele vai fazer aquilo que eu faria, né? Aí você já começa a falar, pô, mas peraí, eu teria feito dessa forma, ou eu teria falado assim. E quando você causa essa expectativa, você se frustra, porque o outro é diferente de você, né? E quando eu falo do raciocínio, e legal que você falou do seu filho, né?
as crianças nos ensinam, né? Meu filho me ensina todo dia, que meus filhos, né? As pessoas com as quais a gente convive nos ensinam diariamente. Quando a gente começa a entender o raciocínio humano, ele é sempre linear, né? E aí a gente sempre está querendo resolver da forma que eu criei. Tem até uma brincadeirinha que eu faço quando eu vou para as palestras aí, treinamentos, né? Se você tiver, você que está na live aí, se você quiser fazer agora, é rapidinho, ó. Pensa comigo aí, ó. Pensa aí, Tiagão. Aí você responde, a galera vai conectando. Pensa no número aí de 0 a 10. Qualquer um que seja. Pensou? Pensei. Multiplica ele por 9. Multipliquei. Deu 2 algarismos, não deu? Sim. Soma esses dois. Pronto. Fechou? Fechou. Diminui 4. Foi. Deu 5. 5. Deu 5. Legal. Deu. Se a gente fosse pro alfabeto, a gente ia lá. A, B, C, D, E. Número 5, letra E, beleza? Você tem 3 segundos para responder para mim. Fala um animal com a letra E. Ema. Se eu perguntar, se a galera da live começar a escrever aí agora, eu vou ter 75% das pessoas falando elefante, eu vou ter 15% falando ema e 10% falando esquilo. Nossa, nem pensei esquilo. Mas por que isso? Porque o nosso raciocínio é linear. Por que a gente sabe do resultado antes? Porque a gente usa o mesmo raciocínio para tudo. Então, assim, a gente começa a se tornar previsível, manipulável. Uhum. Por isso que é interessante você fazer o curso de gestão de conflito. Porque você aprende técnicas não para você manipular o outro, mas para você entender que o outro quer manipular a situação e que você vai, principalmente o gestor, né? O gestor precisa ter o quê? O domínio do processo, o domínio da situação, né? Porque ele é que toma a decisão, ele é que é o responsável pela área. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a falar, calma aí, se todo mundo é previsível, se todo mundo é manipulável e pensa dessa forma, a comunicação assertiva fala que eu preciso ser estratégico, né? Os alunos até brincam, pô, professor, então tem que ser falso? Não, você tem que usar de estratégia. Por quê? Sabedoria, né? Porque a comunicação, Tiagão, ela é simplesmente ela é assertiva, né? Você é intencional. Quando você transmite algo, você tem a intenção de fazer alguma coisa, de causar um impacto, né? Então a sabedoria, né? Essa prudência de você entender quem está no seu contexto, o que você precisa solucionar, leva você a essa comunicação estratégica. Então, quando você entende e reconhece que o raciocínio é assim, né? Aí eu brinco de novo, né? Se a gente sabe que é assim, pensa comigo. O raciocínio agora é um liquidificador, beleza? Nós somos aqui, o raciocínio da gente é um liquidificador. Se eu colocar nesse liquidificador tomate, água e sal, o que eu tenho? Eu tenho molho de tomate. Legal. Eu vou pegar o mesmo liquidificador, o mesmo raciocínio, só que agora eu vou colocar banana, leite e açúcar. O que eu vou ter? Uma vitamina. Então o problema não é o meu raciocínio, mas é o que eu coloco aqui. Né? A gestão do conflito parte aqui, ó, de mim. O que eu coloco dentro de mim? Como que eu me alimento? Né? E aí foi legal, hoje de manhãzinha, quando você falou, ó, orei por você, orei pela nossa live, isso foi bacana. Você está colocando dentro do seu liquidificador algo que vai ser positivo. Você já colocou que o Pai vai estar aqui presente, né? Que Ele preparou esse momento, que tudo que está acontecendo aqui é para a glória dele. Então, assim, muda. A nossa atmosfera, cara, vira outra, né? Quando a gente começa o dia sem orar, sem falar com Deus, sem ler a palavra, parece que tá uma bagunça, né? Por quê? Aqui, ó. E aqui é o maior conflito, né? O maior conflito que a gente traça é dentro da mente, né? Que é o nosso conflito interno. Esse é o primeiro conflito que a gente trabalha nos cursos aí de gestão de conflito, que a gente leva, cara, uns 3 dias para falar muito, hein? Não é para sanar, não. Para começar a desbloquear, né? As É, pessoas, Edson, estão muito carentes de identidade, sabe? Você está falando sobre pensamento linear. Eu vejo, costumo levantar às 5 da manhã. E aí eu levanto,
estudo, leio a Bíblia, oro, tomo café para fazer as coisas com paciência também. Quando é 8 horas da manhã, eu já tô com a cabeça, a turbina tá ligada, o pessoal sabe. Tá, meu Deus do céu, ó que dia difícil. Mas eu já levantei, já coloquei na cabeça que o dia vai ser bacana, já comecei a pensar sobre o dia, é o que você está falando de, de pensamento. Seu Eu liquidificador. O que que você tá... isso aí. tenho estudado sobre como o pensamento é formado. O Augusto Cury, ele fala, é um dos maiores pesquisadores na área sobre gestão como o Das pensamento nasce, é emoções, né? formado e tal. E ele fala do viés negativo, que a gente tem uma tendência a pensar negativo. E tem uma coisa que chama mapa de mundo. Você deve conhecer isso com certeza. Sim. E é como a gente enxerga o mundo. A gente enxerga o mundo a partir do que a gente sabe. Se eu sei muito pouquinho, converso muito pouco, coloco... É o que você falou. Se eu sempre colocar tomate, sal e água, somente vou enxergar o mundo vermelho como um molho de tomate. Se eu começar a colocar outras coisas, eu vou enxergar o mundo de outra maneira. Eu tenho falado de uma maneira mais ampla, né? Eu falo para as pessoas que estão junto comigo, ó, conecta com as pessoas, fala com as pessoas, escuta, aprende, para você ampliar a sua maneira de ser, porque senão você vai ter sempre um problema emocional. Porque você não consegue romper a barreira emocional. Oi? É a nossa cosmovisão, né? Sim, porque daí a gente fica limitado só aquilo. Parece que é muito simples, na verdade eu não quero nem ficar falando muito sobre isso, porque realmente é muito simples de entender. Que é o que a gente põe na cabeça. Filipenses fala, ó, de tudo que é bom, agradável, honrado, põe isso na tua cabeça, que você vai refletir isso. Salomão falou que um coração alegre formoseia o rosto. O coração, pensamentos bons, deixa o rosto alegre, feliz. O seu corpo responde com uma atitude positiva, com energia. Então, tá aí, tá tudo aí os princípios para a gente pegar e colocar em prática e viver uma vida plena. Com certeza. E quando você fala do Augusto Cury, né, que a gente sempre tem a nossa bússola virada para o que é ruim, né, para o que é mal. Essa é a queda, né, cara? Isso é o que a queda trouxe, né, para nós. O eu pecaminoso, né, o velho homem. Então, assim, o homem é mal por si só. Se não for pela graça, né, de Cristo, se não for pela misericórdia do Pai, cara, a gente continua nessa tendência mal, né? E eu vejo aqui, às vezes a gente está nessa live, graças a Deus na nossa live não tem, mas eu assisto algumas lives aí de alguns pastores, tem gente que entra, cara, só para perturbar, né? Só para gerar conflito, né? E aí xinga, e aí fala. E essa semana que passou eu postei uma coisa lá no meu Instagram, e foi no Face também, que assim, ó, se você não curtiu a postagem de alguém, você não precisa comentar, né? Você não precisa ir lá e ofender. Não precisa ofender. Simplesmente não comenta. Você vai evitar um monte de conflito. Né? E você sabe por que isso acontece também, quando Augusto Cury trabalha essa vertente, né, do pensamento, do conflito, principalmente das emoções. Eu separei aqui, eu acho que coloquei 5, né? Para a nossa live, eu coloquei assim, 5. A Thaís falou assim, ó, quero ter um rosto top das galáxias, é você que fala, né? Top das galáxias, estou treinando minha mente. Isso aí, Thaís. Coloca o pensamento bom para dentro aí, fala com Deus, fala com o Espírito Santo, seu rosto vai sempre estar brilhando, hein? Amém. Thaís é irmã em Cristo aí, para a glória de Deus, aluna do Senac lá do curso de enfermagem, né? Eu tive a honra de ministrar algumas aulas para ela também, gente boníssima, né? Gente do reino. E aí eu separei 5 causas de conflito para que a gente tente colocar a solução, né? Diante daquilo que acontece no meu dia a dia, também, no seu dia a dia. De forma bem prática, papá, né? E lógico, usando aquilo que a gente professa que é a nossa fé, né? Quando ele olha para esse lado do negativo, o meu desejo compete com o teu desejo. Lembra do eu pecaminoso? Então é mais ou menos assim, né? O meu eu quer prevalecer sobre o teu eu. Então, como que eu soluciono? Quando o meu desejo compete com o teu desejo, eu cesso a competição. Nós somos um, não somos um? Eu poderia, então, se eu fosse competir com o Thiago, eu falar, Thiago, eu vou fazer o seguinte, eu não quero participar da tua live, não, eu quero que você participe da minha live. Né?
porque eu quero estar na frente, né? Não, cara, isso aqui é uma troca, né? Então, assim, o meu desejo, quando ele deixa de competir com o outro, eu entendo que você é meu irmão em Cristo, eu entendo que eu preciso contribuir com você e você contribuir comigo. Quando a gente se une, olha a galera que a gente está contribuindo aqui. Olha que show. Aí aparece um cara falar do Corinthians, bicho. Misericórdia, hein, Cauã? Ô, Cauã. Ô, brincadeira, hein, Cauã, Cauã? fica tranquilo que eu sou corintiano. Fique em paz. Mas não vamos gerar conflito, não, viu? Vamos lá. Não, não vamos Então, não. O assim, Palmeiras foi igreja, não vamos falar disso. o que a igreja precisa? Eu e você, porque nós somos a igreja, né? De paz, né? João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não quero que você turbe o seu coração, né? Eu não quero que você fique atemorizado, né? Eu não estou te dando uma paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz que ele dá agora e tira amanhã, né? É a paz do, ai, se eu perder esse emprego vai ser de mim, né? Ele dá e cobra, né? Hoje ele dá e cobra, né? Hoje mesmo. Uma aluna me passou uma mensagem chorando porque perdeu o emprego, né? E aí a gente começa a olhar, mas você perdeu o emprego por quê? Né? O que você fez de errado? O que você fez de... E ela começa a fazer a reavaliação dela. Ah, mas o meu patrão fez isso e fez aquilo. Queda, maldade, competição. Eu quero sobressair sobre você, né? E quando a ideia não é essa. Então esse seria o nosso primeiro, né? Para de ficar competindo e começa a agregar mais, né? Posso só fazer um comentário sobre isso que Pode, você falou de lógico, lógico. competição? A gente está muito preocupado em competir com o outro, porque a gente, às vezes, quer ser o outro. Porque Exatamente. você, porque na maioria das vezes as pessoas não sabem quem são, uma questão de identidade. Eu converso com as pessoas e eu gosto de fazer isso porque a gente precisa trazer as pessoas à lucidez. Fala assim, tá, quem é você? Ah, eu sou o João. Tá, João, mas quem é você? Eu sou o João, João, mas quem é você? Não, eu sou o João, filho de... Não, João, você sem o seu pai, sem a sua mãe, sem o seu trabalho, quem é você? Quando você começa a funilar, você vê que as pessoas começam a pensar também, não é, mas eu nunca tinha pensado nisso. Você vai lá e resolve um problema de identidade. O cara fala, não, É peraí, isso aí. eu sou o filho de Deus, eu tenho a eternidade dentro de mim, quando Jesus passa a habitar. Tem um monte de coisa aqui que eu não sabia e eu estou aqui perdendo tempo preocupado com o que o outro acha de mim, com o que estão pensando, que eu estou fazendo isso porque tal pessoa tem que ver, quando na verdade eu só preciso entender que é a minha identidade, quem sou eu e viver isso. Parte do que você Exatamente, falou, né, cara. de não Não, competir. e assim, esse é o segundo item que eu coloquei, pra você ter uma ideia, que é o orgulho, é o ego, né, cara? É o orgulho pessoal. Se eu falar para você, quando eu dou aula de currículo no Senac, eu fico simplesmente, cara, uma semana. O primeiro dia, aí o pessoal acho que fica olhando assim, lógico, eles compreendem, né? Mas eu vejo o rostinho dos caras, que a minha primeira pergunta no primeiro dia é: quem é você? E aí eles acham que o currículo é só colocar no papel aquilo que você já fez, ou aquilo que a outra empresa está pedindo de você. Não, cara, é você ali. Quem é você? Eu estou contratando uma pessoa, eu quero saber quem é você. Quais são suas qualidades, né? Quais são seus valores? Eu quero saber seus valores, sabe por quê? Porque ensinar o trabalho eu te ensino. Uhum. Né? Ensinar você a mexer num computador, eu te ensino. E às vezes você fala assim, eu até fico às vezes preocupado que alguns empresários, algumas empresas ficam assim, eu quero experiência de 10 anos na área X. Isso me preocupa também, porque você imagina só, você trabalhou no mercado A, eu trabalhei no mercado B. Na hora que eu vou para uma outra empresa do mesmo mercado, cara, o sistema é diferente, o processo é diferente, a forma de. Tudo é diferente. Então, será que precisa de tanta experiência assim? Não, eu preciso de valores. É uma pessoa de princípio, uma pessoa que é comprometida com o trabalho, que vai fazer o seu melhor, né? E aí vem esse conflito, o orgulho pessoal, né? Eu preciso eliminar a vaidade. Se eu não eliminar a vaidade, cara, eu acabei de ler um livro hoje, né? Do Tomás Halik, é aquele eu quero que tu sejas, quero que sejas. Foi uma pergunta que o cara fez assim: você acredita em Deus? Você acredita que Deus existe?
E aí ele fala assim, eu quero que sejas, ou seja, eu quero que ele exista. Porque o tempo que você perde respondendo se Deus existe, como que ele existe, por que que ele existe, gera um conflito maior ainda, né? Em quem está fazendo essa inquisição em você e você para responder. Né? E aí você acaba se tornando especialista de si mesmo. Né? Jesus é o príncipe da paz. Né? O pecado nos afasta de Deus. Então, assim, se eu promovo a paz, se eu não promovo a paz, eu estou promovendo o quê? Se eu não agrado a Deus, eu agrado a quem? Se eu não gero um ambiente, né, de novo, de não bloqueio, de não conflito ativo e não omisso conflito passivo, eu estou agradando a quem? Mas quando eu falo assim, deixa que as coisas vão acontecendo, quem que eu estou agradando? E aí eu estou satisfazendo o meu ego. Eu não vou dar o braço a torcer. Deixa assim, vai rolando. Até quando Deus quiser. A gente ainda põe Deus no rolo, né? Ele fala, até quando Deus quiser, vai resolvendo. E a gente põe Deus na parada. Mas a ideia é, quem é você? O que você falou está perfeito. Imagina só, a aula de currículo, para fazer um currículo. 4 dias ali. O primeiro dia, quem é você? Você tem que descobrir. Né? Eu preciso saber quem eu sou. Porque senão eu vou ser o mesmo para todo mundo. Aí eu viro atirador de elite, né? Eu falo para os alunos, falo, você tem que parar de ficar mandando 100 currículos para 100 empresas diferentes. Você tem que mandar currículo certeiro para aquela empresa que tem os mesmos valores que você, que acredita no que você acredita, né? Porque senão, cara, você vai entrar e vai se frustrar. Por quê? Conflito, né? E aí a gente trabalha esses conflitos, conflito de pessoa, conflito de empresa, que é o conflito de grupo, né? Uhum. Institucional. Eu vou entrar, vou ficar Ô, feliz no Edson, primeiro mês e já era. uma vez, uma menina falou assim, eu também estava fazendo uma aula de currículo, não tão boa quanto a sua, mas estava fazendo uma aula de currículo e a moça falou, mas eu nunca fiz nada. Eu falei, você nunca fez nada? E comecei a conversar com ela, mas você nunca trabalhou, você nunca cuidou de nada? Ela falou, eu cuidava de uma moça lá, cuidava do filho dela. Eu falei, por que você não coloca isso? Eu falei, olha, uma pessoa para cuidar de uma criança tem que ter muita responsabilidade. Tem que cumprir horário, tem que ter zelo, tem que ser uma pessoa carinhosa, enfim, atenta. E aí eu fui conversando com ela, ela colocou. E depois ela veio agradecer. Ela falou, Thiago, foi muito bom porque eu consegui entender o tanto de coisa que eu sabia. Aí depois ela acabou conseguindo arrumar um primeiro emprego e foi trabalhando e tal. Mas mais importante do que isso foi ela realmente entender o tanto de coisa que ela já sabia. Parece que abriu a mente. É justamente saber quem é. Eu todo Que dia bom. paro na frente do espelho e pergunto assim, o que você ainda não descobriu sobre você? É isso Descubra, aí, cara. É todos isso os dias. aí. Legal, Edson. Olha o Cleitão aí. O Cleitão, realmente, eu lembro disso aí, Cleiton. Eu lembro quando um dia que você chegou, me parou lá no Senai e falou, professor, o que que eu faço? Tem uma entrevista para fazer. E aí eu olhei para ele, porque assim, a gente conhece, o Cleiton é uma pessoa maravilhosa, né, cara? O Cleitão é gente boa demais. Falei, cara, seja você. Né? Às vezes a gente quer encontrar um personagem e aquela vaga é tua. Né? Aquela oportunidade ela já é tua. Você simplesmente perde porque você quis ser outra pessoa, né? Se aquele lugar for teu, se for a porta que Deus abriu para você, cara, seja você, né? A pessoa tem que é a mesma coisa de relacionamento, né? Marido e mulher. Não adianta, cara. Na hora que você juntar as escovinhas, o que que vai acontecer? Você vai saber quem realmente é. Né? Então não adianta você inventar colocar uma máscara, onde ela vai cair. E quando as pessoas são boas, têm um coração bom, né? São tementes a Deus, né? Igual o Cleiton aí, cara, olha aí, passou em sexto lugar, né? De 8 vagas. Glória a Deus por isso. Né? Se ele tivesse inventado um personagem, não teria ficado. Por quê? Porque o que Deus preparou é justamente para quem ele é. Né? E aí eu simplesmente tomo posse daquilo que Deus já preparou para mim, né? Watson, eu queria conversar com você aqui, não te pôr na fogueira, mas conversar com você uma coisa que é para a gente trazer aqui um momento disruptivo Manda aí. sobre. Você falou assim, ó, o Cleiton é um homem de Deus e tal, e aí para a glória de Deus e já tá feito o que tem que ser porque Deus já preparou. A pergunta é, nós
você é cristão, eu sou cristão, a gente tem alguns princípios, tem uma galera aqui na live também. E o cara que não é cristão? Deus preparou para este indivíduo também? Porque Também, também. tem esse conflito com o pessoal que gosta de falar de religião, que não gosta de falar de vida com Deus, de relacionamento, falar de princípios do reino de Deus. O pessoal acredita que existe um É, privilégio em ser cristão porque a gente é amiguinho de Deus agora e está tudo a nosso favor. É assim que funciona? de jeito nenhum, cara. A gente chama isso de graça comum, né? Deus manda a chuva pro ímpio, pro não ímpio, né? O sol nasce para todos aí, cara. Então, assim, não existe privilégio porque eu sou cristão, porque você é cristão. Muito pelo contrário, todos nós temos um propósito, né? Terreno. Esses dias até me Propósito perguntar. ativa com identidade. Exatamente. Tenho Aliás, falado sobre isso. esses dias me mandaram uma pergunta aqui no particular, né? Uma jovem perguntando sobre o que eu achava, né, de Deus, se Deus realmente era amor. Quando ele fala, aí ela começou a falar das guerras, das mortes de criança, né, daquelas crianças que nasciam doentes. E foi bacana que ela compreendeu, né? Todos nós temos um propósito, né, Tiago? Às vezes o teu propósito não é só para você ou para tua família, é um propósito coletivo maior. Essa pandemia, ela fez com que muitas vidas fossem alcançadas através da internet, né? E quando eu digo muitas vidas, eu estou falando de todo tipo de conhecimento, né? Do processo intelectual, do processo empresarial, né? Do grupo de vendas. Olha o Ricardo Vaianos aí. Quanto tempo, Ricardão? Ricardo trabalhou comigo lá na Sul América. Faz tempo, irmão. Seja bem-vindo aí. Então, assim, não tem isso, viu? Não tem privilégio para ninguém, né? Todos nós aqui temos que cumprir o nosso propósito. Vai ter que todo mundo, é do suor do rosto que a gente vai ganhar o nosso pão, né? Você sendo cristão, você não sendo cristão, né? Esse conflito você já coloca na sua caixinha aí, ó. Esquece, É né? justamente isso, porque eu vejo, Edson, muito cristão vivendo um conflito de não ter entendido a graça comum. E o Graça cara comum. vive mal, o cara vive. Ele é estranho, as pessoas são estranhas, né, se eu posso dizer assim, porque ela não sabe se ela pode compartilhar, ela não sabe se o que ela fala, como ela age, porque ela é cristã, e aí como é que ela interage com quem não é, e aí fica vivendo esse conflito aí. Tem que colocar ideias novas na cabeça, né? Tem que ler a Bíblia, né, Edson? Pode. Aí tem que ler, cara, tem que ler. E assim, pode ficar tranquilo que isso não é privilégio, não. A gente vai ralar de igual para igual, né? A outra, né, Tiagão, Legal. quando a gente fala de desrespeito, né? Desrespeito às pessoas, que foi o que a gente acabou de falar. Se eu não curto, por exemplo, lá o time do Corinthians, o time do Palmeiras, se eu não curto alguma coisa que o Thiago gosta, então o que eu vou fazer? Pô, eu deixo de criticar, né? Eu não preciso ir lá e, né, pilhar o Thiago. Eu tenho que olhar para as outras pessoas como pessoas. Tem às vezes eu vou ministrar palestra aqui nas empresas, antes das pandemias, é lógico, né? Uma das coisas que eu sempre falo para eles é assim: 100%, cara, dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não sabe lidar com gente, com pessoa, você não entende de negócio, né? Então, quando a gente fala de venda, principalmente, né? Ah, eu vou vender, eu vou conhecer. É legal, você tem que conhecer o produto que você vende, mas tem que entender que quem está do outro lado é uma pessoa. Lembra da comunicação assertiva? Né? Eu preciso entender quem é o meu interlocutor, qual é a circunstância que ele está aqui nesse momento, né? Em que momento nós estamos vivenciando. Será que eu tenho que abordar da mesma forma? Né? Então, eu preciso começar a entender que todas as pessoas, cara, elas são dignas de serem respeitadas. A gente precisa entender todo esse contexto. Será que ela está no momento bom da vida dela? E aí, o que eu preciso? Eu preciso parar de querer ter razão. Né? De novo, lembra do ego? Eu quero me sobressair, Sim. né? Quanto mais eu aprendo com você, cara, melhor é para todo mundo, né? Então, assim, o verdadeiro humilde, a gente fica falando de humildade, né? Não é o cara que anda descalço, né? Mas é aquele cara que ele não olha só para si, né? Ele olha para o outro. Eu olho para o outro e falo, cara, esse poderia ser eu.
né? Então, será que ele merece a resposta que eu pensei em dar? E aí eu reprocesso, né? Eu faço aquela retroalimentação. Eu começo a olhar, essa é a maturidade, né? Quando a gente é mais jovem, o que vem na cabeça a gente fala, né? Assim, a gente é É, impulsivo, né? Pedrão, Pedrão, já corta a orelha, já é. Mas na verdade não é isso que a gente precisa. A gente precisa pensar: por que eu estou aqui? Por que eu vim? Não é pela espada, é por amor, né? Esse livro que eu acabei de ler hoje, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala de Deus sendo Deus amor. Se eu não reconheço o amor, eu não vou acreditar que ele existe. Se eu não entendo que uau, que você é um ser interessante. humano, Que cristocidência. Eu estou lendo o livro, estou relendo, né? Eu faço muito isso, eu leio umas 3 vezes o mesmo livro. Quando ser bom não basta, e ele fala no livro sobre lei, sobre graça, e ele fala assim, ó, vou falar uma coisa aqui que talvez é melhor você voltar depois e ler de novo, ficar um tempo pensando sobre, que não é amar a Deus, é permitir que Deus me ame, é aceitar que sou amado por Deus. Até porque a gente isso não tem aí, condição de amar a Deus, né, Edson? com certeza. Cara, Você assim, ele entende que é nos amou amado por primeiro, Deus, né? É, exatamente. Você volta lá na. Eu sou repetitivo mesmo com isso, tá? Identidade. O problema desse tempo que a gente está vivendo, você falou de pandemia. As pessoas foram para casa e aí elas não estavam muito. Não tinham muito com o que se ocupar. Não tinha mais a rotina do dia a dia, tá todo mundo em casa, parado e tendo tempo para pensar na vida, de verdade, tendo tempo para olhar para dentro. E aí, Edson, começou a gerar um negócio nas pessoas, uma ansiedade, uma culpa, um medo, uma angústia, porque você falou, é o conflito passivo, não interno, né? resolveu, estava tudo É, lá. As emoções, tudo debaixo do tapete da alma lá escondidinho, e aí o isso cara aí. teve que começar, a pessoa teve que começar a mexer em tudo isso, e tá doendo, doeu. E foi uma das coisas que me impulsionou a fazer a live. Que Vamos bom, começar a cara, fazer que live, porque bom. as pessoas estão em casa, eu recebo algumas mensagens no WhatsApp, ó, tô me cortando aqui, ó, não tô bem, ó, eu vou me matar, ó, eu não tô aguentando mais a minha vida, porque tem um monte de emoção travada. Então aí eu já começo a falar do amor de Deus, aí tem a questão espiritual de oração também e tal, mas é questão de identidade, a gente precisa Saber quem eu sou. dizer quem eu sou e ajudar as pessoas a encontrar a identidade dela. Eu não sei, Olha o eu não Matheus sei, aí, né? Edson, Pode falar. eu tenho vivido, fundamentado a minha vida nos princípios do reino de Deus. Faz um ano que eu tenho meditado, eu leio a Bíblia, mas meditado todos os dias, Mateus 5:9, que os pacificadores vão ser chamados amigos de Deus. A profundidade de um princípio do reino de Deus, um princípio, e todo dia eu descubro uma coisa nova sobre isso. Porque pacificador não é o cara bonzinho, né? Ah, ele é Não. bonzinho, ele pacifica, não. É alguém que resolve os próprios conflitos, é alguém que resolve os conflitos das pessoas que estão em volta, alguém que é responsável. O pacificador é alguém responsável pela sua realidade e pela realidade das pessoas que estão em volta dele. Aí as pessoas perguntam, tá, mas que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem que eu tenho de ficar resolvendo problemas que não tem nada a ver comigo? A vantagem que você ganha é ser um líder onde você está, é liderar a sua vida, é liderar a vida das pessoas. As pessoas vão falar, porque o mundo clama, eu preciso encontrar alguém que me ajude a resolver. As pessoas estão pedindo isso. E aí eu convoco aqui os cristãos que dizem que igual querem viver pelos princípios pela palavra de Deus. Vive os princípios de Deus aí, gente. Me ajuda aí. É. E o Matheus está aí, ó. O Matheus falou, professor, se as pessoas tiverem empatia umas com as outras, né? Diminui os conflitos, pode diminuir os conflitos? Com É, certeza. com certeza. Aliás, essa é a quarta causa que eu coloquei aqui, viu, Matheus? Eu estou colocando assim, eu estou traduzindo de forma mais simplista, né? Mas é lógico, quando a gente está num curso de gestão de conflito, a gente aprofunda, a gente Vai trabalha a um fundo, processo né? muito mais técnico, né? É que aqui a gente está numa live bem geral, né? Bem genérica. Então, assim, eu vou traduzir para ele essa empatia como ser insensível à necessidade do outro. Então, como que eu entendo que eu não sou empático, né, com o outro? Quando eu sou insensível. Eu sou insensível àquilo que o outro me mostra, àquilo que o outro me demonstra.
Então, assim, eu não demonstro nenhum tipo de consideração pelo outro, né? Então, se você pensar, hoje nós vivemos num mundo repleto do eu. Se a gente começar a perguntar e fizer uma enquete agora aqui na live, né, e é o que eu faço bastante às vezes na sala de aula, eu pergunto para a galera assim, vem cá, quais são os 5 maiores desejos do seu cônjuge? Aí o pessoal começa, aí gagueja. Não sei. Quais são os 5 maiores desejos dos seus filhos? Aí, tá, e da sua igreja? E do seu bairro? E dos seus irmãos? E dos seus pais? Então a gente começa a perceber que a gente está passando pela vida. A gente não está vivendo ela, né? E aí, quando a gente vai lá para Colossenses, né? Colossenses 3,15 fala: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, né? O qual também fosse chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Mas eu não quero esse negócio de ser um só corpo. Eu quero ser o corpo quando me agrada. Eu quero ser o corpo quando a necessidade é minha. Né? Então, assim, eu não quero demonstrar consideração pelo outro. Eu quero que o outro demonstre para comigo. E essa é empatia, viu, Matheus? É isso aí mesmo que você falou. Se eu tivesse mais empatia, se eu demonstrasse mais consideração pelo outro, se eu fosse menos insensível, sem dúvida a gente resolveria vários conflitos, né? Muitos deles seriam sanados assim, de bate-pronto, nem aconteceriam, né? E é o que o Nivaldo está colocando aí também. Fala, Nivaldo. Boa noite. Ó. Nivaldo está aí. Ó. Quando você tem esse olhar, né, mais altruísta, né, quando você começa a reconhecer as pessoas pelo olhar, e é isso mesmo. A técnica é para isso, viu, Nivaldo? É para isso mesmo. A gente desenvolve as técnicas na área de gestão de conflitos. Aliás, um dos livros que a gente pede para a galera ler, né, quando fala de comunicação, já começa por ali, né, é O Corpo Fala. É um livro clássico, né? Então a gente lê O Corpo Fala, a gente começa a ler as atitudes do corpo. Tem várias bibliografias que a gente pode citar aqui. 5 linguagens do amor, esse é incrível. 5 linguagens do amor. Né? Tem aquela que deu origem à série Light to Me, que é Linguagem das Emoções. Né? Tem as que 5 linguagens, eu não sei, é do mesmo autor, só que ele adaptou para o empresarial. É 5 linguagens, eu não lembro o título, mas eu acabei de ver no módulo passado. Isso é um livro incrível. Tem vários, né, O cara? Corpo Assim, quando a Fala, gente eu tenho começa a esse olhar o livro, outro, esse é fantástico. esse é bom, é show, show. E eu preciso reconhecer o olhar. Agora você imagina, né? Agora a gente dá distância. Eu não tenho mais o sentimento, porque assim, hoje as câmeras estão desligadas, né? Eu e você estamos abertos. Então, assim, a galera tá vendo a gente, né? Mas eu e você não estamos vendo o rostinho de ninguém que está aqui comentando, né? Você imagina a gente dando aula aqui à distância e as câmeras fechadas. Como que eu faço a leitura emocional do meu aluno? Como que eu faço a leitura emocional do outro que está distante de mim fisicamente, né? E que eu não vejo, que eu não tenho olho no olho, né? Que eu não consigo fazer essa leitura visual. Aí a gente começa a trabalhar outras técnicas, né? Eu preciso começar a reconhecer diante do quê? Da voz. E aí vem o coach, né? Que assim, lógico, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de coach. Às vezes eu tenho até vergonha de falar que eu fiz coach, porque tá tão banal, né? Banalizado. Banal, né, cara? Tão banalizado que é muito antropocêntrico, né? Eu preciso entender que nós somos cristocêntricos, que é interessante você aprender as técnicas do coach quando você fala que ele é uma alavanca, que você ensina o cara a pescar, né? Que você dá a varinha e ensina o cara a pescar e não dá o peixe. E partir do ponto de vista de serviço também, né, Edson? O coach virou Isso. uma coisa muito do líder, mentor, que as pessoas seguem, mas, enfim, a gente tem que isso aí. destravar as pessoas para elas andarem sozinhas, né? E tem que ter muito. E com as próximas mãos, com as próximas pernas, né, cara? Eu não posso ser muleta. Quando eu treino alguém, quando eu ensino alguém, eu falo para você andar sozinho. Eu estou te preparando para desbravar o mundo, né? Eu não quero que você fique dependente. Mas, infelizmente, esses mentores que a gente encontra, eles querem que você seja dependente, né? Que você fique dependente deles. E isso não pode acontecer.
você falou de liderança, né? São temas que eu ministro bastante. Aliás, quando eu voltar de férias agora, já tem 3 Olha o cursos de modelo liderança master aqui, ó. engatilhado para. Aí, isso aí. Tem Esse é o 3 modelo cursos master. engatilhados aí já, de liderança, quando eu voltar das férias, né? Para a gente Uau. ministrar lá no Senac. Então, assim, quando a gente fala de liderança, tem um livro do Rancharan, chama-se Pipeline da Liderança. Esse livro, ele fala exatamente o que você disse. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou fazer um curso desse porque eu não tenho colaborador, eu não tenho subordinado. Não, não. O primeiro nível de liderança é você liderar a si mesmo. Né? Primeiro você lidera a si mesmo, depois você lidera um pequeno grupo, né? Depois você começa a liderar um grande grupo, um departamento, e aí você vai crescendo. Daqui a pouco você está igual o Renato Junqueira aqui, ó, liderando um grupo gigante. Né? Seja bem-vindo aí, Renatão. Então, a liderança do Boa noite, Renato. Rancharan, para você que quer falar de liderança, começar a desenvolver uma boa liderança, lê esse livro, Pipeline de Liderança, Rancharan. Meu, é show. E ele fala da teoria dos 6 canos. Né? Esses 6 canos são 6 conexões. Então, ele te leva a 6 conexões, né, para que você chegue a um nível de liderança máxima, um CEO, né, um grande líder de uma grande instituição. Né? E lógico, né, esse seria um dos maiores conflitos que a gente tem aí. A gente precisa começar a pensar em crescer num padrão para nós cristãos de Cristo, né, cara? Ele é o modelo. Ele tinha disposição, você mostrou esse livro, eu não li esse livro ainda, mas já ouvi falar, né? Então, assim, Cristo é o Larry modelo. Títulos é muito bom. Ô, Ele tinha Edson, disposição. a gente está caminhando para o fim, daqui a pouco. Eu tenho, como eu falei para você, eu sou repetitivo porque até para mim a gente aprende por repetição, né? Para virar uma estrutura no seu inconsciente, você viver por aquele princípio. Fala para as pessoas, pessoal, para de seguir regrinha, para de ouvir o que todo mundo fala e desenvolve princípios na sua vida. Então vamos lá, a gente falou, não tem como fugir do conflito. Então, Não tem. e não tem. Você sabe disso já. Se você achava que não, eu estou dizendo para você, não tem. O Não Edson está tem. dizendo, o Edson tem propriedade para te falar isso. Então, assim, já que você sabe disso, eu queria dar uma tarefa prática aqui. Senta e começa a colocar o estado atual da tua vida. Senta com sinceridade. Eu não quero que ninguém veja, não tem problema. Senta, não importa o seu nível. Se você é uma pessoa que é muito simples do seu ponto de vista, ou se você não é simples, senta. Qual que é o meu estado atual? Isso é bom? Isso daqui me chateia muito? Isso daqui me deixa infeliz? Isso daqui eu estou bem? A roda da vida, né? Essa semana eu fiz a roda da vida com as meninas Isso da aí. loja. Foi muito engraçado. E aí, tá. Eu quero chegar aonde? Faz uma linha e coloca do lado, olha. Poxa, mas eu estou vendo aqui que eu tenho quase certeza que eu vou te dizer. Se não quase todos, mas pelo menos metade do que você escrever que não tá bom lá, tá ligado a você, às suas emoções e ao que você pensa de você mesmo. Então, o conselho que Exatamente. se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você buscar descobrir quem você é, a sua identidade. Aí você já está metade do caminho pronto para liderar conflitos, resolver problemas e caminhar com a cabeça erguida, olhando com consciência para a vida. É isso aí, é isso mesmo. Esse é o caminho, né? E a pandemia deixou isso muito claro, né? A gente não esperava tudo isso que aconteceu, né? A gente não imaginava que tudo Foi isso ia muito rápido, acontecer. né? Foi muito rápido. E assim, quem tem lidado bem com isso? Quem preparou a si próprio, né? Quem estava pronto consigo mesmo. Porque você está resolvido com você. Você falou, sabe quem você é. Você sabe para onde você vai. Você sabe o que fazer caso aconteça o plano A, ou aconteça o plano B, ou aconteça a situação A ou a situação B. Né? Antes da gente começar a live, eu recebi uma mensagem, né? Eu acho que você, não sei se você deve ter recebido também, né? Mas estava falando de algumas empresas, está até aqui, ó.
Eu até guardei, estava conversando com os meninos aqui em casa, e eu falei, olha que louco, né? A gente olha grandes empresas, ó, foi isso mesmo, ó. O mundo dá voltas, veio assim o texto, né? Victoria's Secret declarou falência, Cirque du Soleil Olha também, isso. Zara fechou 1.200 lojas, Chanel e Rolex interromperam sua produção, a Nike preparou segunda etapa de demissão, o fundador da Airbnb disse que a pandemia simplesmente matou 12 anos de esforço deles em 6 semanas. Starbucks também anunciou encerramento de 400 lojas. Cara, se a gente for contar, a lista é gigante, né? E aí, como que você lida com isso? Primeiro, Edson, Imagina aí, vou dizer para o pessoal parar de ficar ouvindo tanta coisa, que dá desespero. dá É desespero. verdade? Você começa a Isso ouvir, meu aí. Deus, se eles que são daquele tamanho, esquece. Para de ouvir tanta Esquece. coisa ruim também. A gente falou lá no começo, né, Isso sobre o que você aí. está pondo Aqui, aqui. ó. Que vitamina, cuidado, cuidado com a mente. Ó, Isso aí. de tanto ouvir coisa que eu não devia, ó, caiu tudo no meu cabelo. Mas, ô Edson, agora falando de uma coisa que tem a ver com saúde, falando de cabelo, assim, de queda de cabelo, mas muito estresse. O estresse, ele tira muito da nossa capacidade de raciocínio. Eu falo para as pessoas, toma cuidado, não tem como não se estressar, a gente passa por situações estressantes. Só que o que acontece é que eu vejo que as pessoas ficam levando porrada e não reagem, não aprendem, falam, peraí, tá ruim, mas eu preciso tomar uma decisão. Em vez de eu ficar reclamando e aceitando tudo que está acontecendo, deixa eu ver o que não está bom aqui. De novo, volta lá na lista, o estado Exatamente. atual, onde eu quero chegar. O que que eu Tem que preciso ser, mudar, a gente né? tem que ser mais prático. O Brasil, eu não sei como é que funciona a nível mundial, mas estudando um pouco, o povo latino, a gente é ensinado muito aquela obediência, aquele deixa para lá, a ouvir, não questionar. A gente precisa começar a questionar os nossos pensamentos negativos, questionar as coisas que a gente ouve, viver por princípios. Eu não estou falando de quebrar lei, ser um rebelde sem causa, mas muita regra, muita regra, muita regra vai te tornar alguém chato, travado, legalista, que não pensa fora da caixa. Então começa a pensar por princípios, começa a questionar as coisas. Você vai encontrar algumas pessoas talvez que parem de gostar de você por causa disso, não tem problema, você vai enfrentar esse conflito, mas enfrenta o conflito, porque vai te trazer um nível de consciência maior sobre a vida e você rompe a bolha. Você vai viver uma vida mais É isso plena. aí. Faz isso. Isso aí. Isso aí. Quando a gente fala de gestão de conflito das emoções, é isso aí mesmo, cara. Nem tudo vai dar certo todo dia e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? É o que você falou, uns vão ficar, outros vão embora e tá tudo certo, faz parte do dia a dia da vida. Né? O Nivaldo colocou aqui, fechou com chave de ouro, né? Quando, quando a gente gera esse conflito, né? Quando a gente se aceita como nós somos, quando nos aceitamos como somos, a gente acaba olhando o outro como ele é. E assim tem que ser mesmo. Né? A gente olha o Uau! Facebook, a gente olha as redes sociais, tá todo mundo feliz, mas tá todo mundo quebrado, tá todo mundo arrasado. Né? A minha pergunta é, por que eu não demonstro quem eu sou? Medo, porque eu tenho que estar igual, porque eu estou fazendo comparação o tempo todo. Né? Eu tenho que parar de me comparar, eu sou o que sou. E você tem que me amar do jeito que eu sou. Se você não me amar do jeito que eu sou, não vai rolar. Né? É esse conflito que eu preciso trabalhar internamente em mim. Né? Eu sou assim, eu gosto disso, eu faço assado. Né? Então, cara, eu me aceito. E aí, quando o Thiago vem com as dificuldades dele, eu falo, cara, o Thiago é como eu, ele tem as imperfeições, mas ele tem muita coisa boa. Então, assim, pô, show de bola. Nem tudo vai encaixar sempre. E tá tudo certo. Uhum. Eu paro de me cobrar de forma excessiva. Né? Legal, Edson. Show de bola. É, eu acho que é isso. Eu acho que de repente a gente faz a parte 2 dessa live falando sobre atitudes mais estratégicas, sobre Bora? aprender a ouvir, sobre aprender a fazer pergunta. Mas eu acho que hoje, deixa o pessoal Sim, refletir. sim. Eu faço um desafio, convido você a pensar onde você está, onde você quer chegar, quem é você. E eu quero te dizer uma coisa, está escrito quem é você. Só que assim, ó,
você não consegue saber tudo de uma vez. Não você, Edson, mas você que está me ouvindo aí. Você não consegue saber tudo de uma vez É um quem é passo a você. passo, é processo. É um passo a passo. Está escrito. Quem criou todas as coisas... Deixa eu te falar uma coisa que pode parecer maluquice. Deus não existe, Deus é. Quem existe é você, quem existe sou eu. Nós existimos em Deus. Se Deus existisse, ele podia ser medido, Aí. contado, controlado. Então, se o problema é você achar que Deus existe ou não, acabei com o problema. Deus não existe. Deus é. Quem existe somos Ele nós, é. ele criou todas Isso as aí. coisas. Então, deixa eu te falar uma coisa. No Salmo 139 está escrito assim: olha quem é você. Olha a importância que você tem. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. E eu não estou falando para quem está dentro da igreja, eu estou falando para todos os seres humanos da terra que foram criados. Isso aí. Cercaste o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosa, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não foge de Deus, conversa com Ele, aceita que Ele te ama. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu lá estás também. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Essa é a parte que eu fico impressionado, que eu leio e o meu estômago ele começa a se remexer. É muito lindo isso. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando Olha. no oculto fui feito e entritecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Olha, é isso que eu quero te dizer. No teu livro todas as coisas foram escritas. Você nem tinha sido formado Tá e lá já. Deus já escreveu a teu respeito. Tá Você lá quer já. saber o que vai acontecer? Pergunta para Deus. O Salmo Tá tudo 37 diz que ele escritinho. gosta de revelar para os amigos dele, para as pessoas que andam com ele, as coisas. Então, você quer saber os segredos da vida? Anda com Deus e pergunta para ele que ele vai te dizer. É isso aí, cara. Perfeito. Cara, foi uma benção aí a live, né? Não tenho dúvida que a galera. É o que você falou, muita gente vai refletir. Depois comentem aí, mandem mensagem pro Thiago. O Thiago me aciona aqui. Se precisar, a gente faz a dois, não tem problema. Né? O Matheus tá cheio de perguntas aí. Matheusão tá sempre participativo. Legal. Eu vou ver o É chat lógico, aqui, eu né? vou ver as perguntas. Vai lá. Isso é tudo muito bom, né, Matheus? Todo esse marketing, maturidade, integridade, é lógico que pode ser resolvido rápido? Sim. O importante é o quanto você está disposto, né, a mudar você, né? E a prática não é nem muito do que você precisa fazer, mas é do que você precisa ser, né? Que é o que a gente falou aqui o tempo inteiro. Tem um livro, a gente gosta de ler, né? Professor lê muito. Tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço. Esse foi um Esse eu dos nunca últimos ouvi, que eu vou li antes da procurar. pandemia. Cara, ele fala sobre essa busca incansável, né, de você estar à frente, de você querer se destacar, de você estar essa loucura do que o mundo te traz, você tem que ser protagonista o tempo todo, não, calma, né? Você tem que ser você. De novo, identidade, isso é legal. Você, quem é você? Aonde você quer chegar? O que Deus já escreveu sobre você? Então, quando você começa a se descobrir, as outras coisas, não que elas não sejam importantes, mas elas são secundárias, né? Elas Elas são muito acontecem, mais né, Edson? elas são muito secundárias, né? Muito secundárias. Então, eu vou, para finalizar aqui, eu vou deixar também uma palavra que eu guardei aqui, segundo a Pedro 1 e 2. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Então, que
quando a gente começar a aprender mais de Deus, mais de Cristo, você pode ter certeza que ó, a graça e a paz será multiplicada em nossas vidas, e aí sim a gente vai ter esse pleno conhecimento do que Ele quer para mim e para você, e do que a gente veio fazer nesse planeta. Aí, cara, aí fechou. Legal. Patson, posso fazer uma oração? Ô, por favor. Vou agradecer a Jesus aqui por esse momento, Amém. por essa live. Se você que está assistindo aí quiser fechar os olhos ou não, ajoelhar, ficar de pé, pular, fica à vontade aí. Só acompanhe aqui comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa live, porque nós estamos aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de transbordar na vida das pessoas. Que eu seja o último e que o Senhor seja o primeiro. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Edson, a família dele, essas pessoas que participaram aqui, que deixaram os comentários, a família dela, Senhor. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos leva em direção à nossa identidade em Ti, para a gente descobrir mais e mais como viver pelos Teus princípios, viver pela Tua vontade e viver uma vida plena na Tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Edson, obrigado. Eu agradeço. Já fica Tamo aberto aí. o convite aqui para a gente fazer a parte 2, porque praticamente a gente só falou de identidade. Só falar. Eu tô aí. Energia pra... Só chamar aqui também. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Você que acompanha a live, se puder compartilhar, deixar um comentário, ajuda a gente aí para essa mensagem chegar para mais pessoas, tá bom? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Obrigado, Edson. Obrigado, pessoal. Um abraço, meu irmão. Até mais. Forte abraço. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau.